E agora, nosso próximo passo é entendermos um pouco mais sobre o lançamento. Então, eu vou dar um corte aqui, vou dar um zoom exatamente na posição onde acontece o lançamento. Então, o lançamento ele ocorre aqui e nós temos inicialmente um ângulo. Esse ângulo aqui, eu estou desenhando ele, a gente está considerando este ângulo com a horizontal, mas pode acontecer de ser com a vertical também. Um ângulo θ qualquer. E eu vou ter aqui, apontando para cima, a velocidade inicial em y. Vou colocar sem o vetor aqui para não ficar muito poluído. Sem a setinha, né? Representando que é um vetor. E eu vou ter a velocidade inicial em x. Eu posso pegar essa velocidade inicial em x, repetir aqui em cima. E posso pegar a velocidade inicial em y e repetir aqui o lado. Isso aqui é a regra do paralelogramo na soma de vetores. E o meu vetor soma dessas duas velocidades. Inicialmente, o que a gente fez? Né? A gente pegou a velocidade inicial e através dela nós calculamos a velocidade inicial em x e y. Então, se eu somar a velocidade x e y novamente, eu vou obter a velocidade inicial. Então, repara que aqui eu tenho, onde eu vou passar o mouse aqui, eu tenho um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que possui 90 graus. E aqui nós temos o nosso 90 graus. Então, do lado direito aqui nós teremos a velocidade inicial em x, em y, né, quer dizer. Porém, você repara que vai ser o lado do triângulo que vai estar de frente para o ângulo. Esse então vai ser o cateto oposto. A velocidade inicial que está de frente para 90 graus é a hipotenusa do nosso triângulo. E o outro cateto que sobra aqui é o cateto adjacente. Então você tem que retomar os seus conhecimentos lá na trigonometria da matemática, ou se não tiver muito conhecimento disso, mas estiver acompanhando aqui o canal, tem também a noção, né, de decomposição ou soma de vetores no caso. Então a gente vai ter que o seno de um ângulo, de um triângulo retângulo, ele é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então posso fazer o seguinte, olha, o seno deste ângulo, θ, que é o nosso ângulo, o cateto oposto dele é a velocidade inicial em y, dividido pela hipotenusa, que é a velocidade inicial. Não aparece, mas debaixo do seno tem 1. Posso multiplicar cruzado. 1 vezes V0y vai dar V0y igual a V0 vezes o seno do ângulo. Então aqui eu já encontro uma formulazinha para encontrar a velocidade inicial em y. Também eu tenho que o cosseno de um ângulo, de um triângulo retângulo, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então eu vou ter o cosseno deste ângulo, é o cateto adjacente, que é a velocidade inicial em x, dividido pela velocidade inicial, que é a hipotenusa. Debaixo do cosseno tem 1, multiplico cruzado. V0x, V0 vezes o cosseno de θ. Então, no caso, onde nós temos um ângulo com horizontal, nós podemos usar essas formulazinhas. E se o ângulo fosse com a vertical, professor? Simplesmente a gente pode inverter o seno pelo cosseno. Se o nosso ângulo fosse aqui em cima, vou chamar esse ângulo de beta, essas formulazinhas tomariam outra forma. Ficaria V0y igual a V0 vezes o cosseno, e o V0x é igual a V0 vezes o seno. Então, nós teríamos desta maneira aqui, nessa configuração, se o nosso ângulo fosse com a vertical, fosse aqui em cima. E assim, dessa maneira, nós então podemos organizar o nosso pensamento no lançamento oblíquo, sendo dividido em x e em y.
onde em x nós temos um movimento uniforme, que inicialmente nós teremos uma velocidade em x. E esse movimento uniforme ele vai ter como principal velocidade em x o alcance e o tempo. Esse alcance pode aparecer com outros nomes, como deslocamento horizontal ou coisas do tipo, espaço percorrido na horizontal, outras coisas assim. No caso, em y, nós teremos um movimento uniformemente variado, onde nós teremos a velocidade em y, e além da velocidade em y, esse movimento vai depender muito do tempo, da aceleração e da altura. Então, um comparativo aqui, né? O alcance ele é o espaço percorrido em x e a altura vai ser o espaço percorrido em y. Uma nota interessante sobre esse assunto está muito interligado com a evolução dos tiros de canhão, porque era observado antigamente que ao dar um tiro de canhão onde a bala ela não atingiu uma altura muito boa, era observado que o alcance não era muito bom. Porém, depois conseguiram fazer tiros onde a nossa bala ela ia mais alto, ela ia até em camadas da atmosfera, onde o ar era rarefeito, onde não existia muito ar. Então, assim, não existia muita resistência do ar. E o alcance das balas de canhão eles começaram a melhorar muito, a aumentar muito, não devido à força que o canhão ele conseguia dar no disparo, né, a bala, porém, sim a inteligência de entender que a resistência do ar ela tem uma influência muito grande no alcance de qualquer objeto que seja lançado obliquamente. E agora vamos lá então equacionar este movimento. Então a gente viu que são dois movimentos. No movimento em x, que é um movimento uniforme, nada mais basta do que a velocidade em x é o espaço percorrido em x, que eu posso chamar de alcance, dividido pela variação de tempo total. Já agora em y a gente vai ter dois casos. Eu vou chamar aqui de caso simples o primeiro, onde o caso simples ele é o caso onde o nosso objeto ele sai do solo ou de qualquer outra plataforma e retorna à mesma altura, né? Ou seja, se aqui fosse um eixo y, aqui por exemplo ia ser zero no y. Então ele sai do zero e retorna no zero no y. Poderia ser outro valor inicial? Poderia. Poderia ser 2. Ele sai do 2 e retorna no 2. Então este é o caso simples. Então no caso simples, eu posso dividir isso aqui no meio e considerar apenas a queda. Se você considerar apenas a queda, você vai estar considerando um lançamento horizontal. Por isso é importante você ter como pré-requisito saber o lançamento horizontal. Então todas as formulazinhas de lançamento de horizontal, eles vão servir. Uma vez que a velocidade final que eu tenho aqui em y, ela tem o mesmo valor da velocidade inicial. Tá bom? Então, isso aqui é importante destacar. Então em y, no caso simples, nós podemos ter h igual a gt ao quadrado sobre 2. Vy é igual a g vezes o t. E eu também tenho que o Vy é igual a raiz quadrada de 2gh. Importantíssimo. A velocidade em y ela tem um valor, né? Posso até colocar aqui o módulo do vetor, o valor dele é a mesma coisa do inicial. No caso onde o objeto sai de uma altura e retorna a essa mesma altura. E a gente despreza a resistência do ar. Importantíssimo entender que esse t aqui, que tem no y, no caso simples, ele vai ser apenas o tempo de subida ou de queda, um ou outro, né? Ou seja, a gente somar os dois, que serão iguais, neste caso, nós temos o tempo total, que aí nós chamamos de ΔT. Bom? Ou seja, o ΔT é 2 vezes o tempo de subida ou descida. Neste caso, sempre vou frisar, é neste caso, porque se eu tiver um caso onde meu lançamento oblíquo sai de uma altura e cai em outra, tudo isso muda.
É bom destacar que essa altura aqui, esse H maiúsculo, a gente pode então considerar como a altura máxima. Então vamos agora num caso mais complexo. Então tudo aqui vai se passar no plano cartesiano, onde o nosso objeto ele vai ser lançado inicialmente de uma altura inicial, que eu vou chamar de altura inicial H0. Então a gente tem que é um movimento uniformemente variado. Nós sabemos que as formulazinhas do movimento uniformemente variado são essas aqui. Então a gente pode fazer as seguintes adaptações. A velocidade é a velocidade em y, a velocidade inicial também em y. Todo lançamento oblíquo nós temos que o objeto primeiramente vai subir para depois descer. Então, como inicialmente ele sobe, ele está contra a aceleração gravitacional, que aponta para baixo. E a sua velocidade y vai estar para cima. Então você vai ter menos g vezes o t. O sinal do g, você sempre pega ele no início do movimento. Ah, mas na volta o seu objeto ele vai estar a favor da gravidade. Isso não importa. O importante é o início. Ao invés de colocar s, eu vou colocar y. Porque esse movimento acontece no plano cartesiano. O espaço inicial é a altura inicial, onde o objeto está, mais a velocidade inicial em y menos g t ao quadrado sobre 2. E a equação de Torricelli fica dessa maneira. Repara que ao invés de colocar ΔS, eu coloquei ΔH, uma variação de altura, mas eu não vou generalizar como altura máxima ou nada do tipo, que cada caso é um caso, então fica difícil generalizar essas equações aí para os casos complexos. Que também nós podemos ter um objeto saindo de uma plataforma ou simplesmente saindo do solo e chegando numa plataforma. E a última coisa, porém não menos importante, é a velocidade com que o objeto ele atinge o solo. Então, nestes casos aí, a velocidade com que o objeto atinge o solo não é a mesma que ele sai do solo, ou sai, né, no caso aqui da plataforma. Mas quando ele chega aqui, ele vai ter uma velocidade em y para baixo e uma velocidade em x para frente. Quando eu somo essas duas vetorialmente, eu teria uma velocidade que estaria aqui na diagonal, uma velocidade v. Uma soma, né, de vetores fazendo 90 graus, é só usar o teorema de Pitágoras. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade em x ao quadrado, velocidade em y ao quadrado. Em questões de nome, essa velocidade v chama apenas velocidade. A velocidade em x pode aparecer como componente horizontal da velocidade, ou vx mesmo, e a vy pode aparecer como componente vertical na velocidade. Então é isso por este vídeo, espero ter te ajudado. Muito obrigado por assistir, deixe seu like e se inscreve no canal.